Fala, amiguinhos, tudo bem? Hoje a gente vai aprender finalmente o que é o VTC, para que serve, como é que faz para usar e como que a gente faz para ganhar dinheiro com esse negócio. Então, ó, se inscreve aqui embaixo que o vídeo de hoje, mano, tá da hora. Vai, roda! VTC, ele é a opção de volatilidade de dólar. Então vamos lá, a gente tem o dólar comercial, a gente tem o dólar turismo, tem o dólar Petax, aí tem o dólar futuro, né? Aí a gente tem as opções de dólar e a gente tem as opções da volatilidade de dólar, que é quem? O tal do VTC, beleza? Tem um documento da B3 que explica direitinho o que é esse produto. Na verdade, ele é um produto estruturado, né, de dólar. E eu deixei o link aqui embaixo para vocês poderem lerem esse documento, tá? É o documento oficial da B3, então não deixa de ler ele porque tem muita informação legal nele e eu não posso falar tudo porque esse vídeo aqui vai ficar 2 horas, certo? Ninguém vai assistir 2 horas de vídeo, beleza? Então vamos lá, cara. O que acontece? Para que serve isso daí? Um banco, um institucional, né? O que acontece? Eles ficam posicionados também nas opções de dólar. E o que acontece? Para que eles usam esse VTC, essa opção de volatilidade? Simplesmente para ajustar o delta da posição deles, do que? De dólar, entendeu? Então o que acontece? Quando sai o VTC, o que acontece? As negociações elas já são automáticas, tá? Não tem um cara que fica lá clicando e fazendo essa operação. O próprio robô dos caras já ajusta isso sozinho, né? Então, o que acontece? Quando sai o VTC, você pode perceber que vocês vão entender um pouquinho mais pra frente, mas você percebe, cara, que você vê na negociação, você vê o book, o que tem de robô. Se o cara precisa comprar, ele vai cancelar todas as vendas e já começa a comprar sozinho. Então o mercado ele dá uma esticada muito forte para um lado, né? Por conta desse ajuste do delta. Beleza? Ficou claro? Vamos ali para a tela que eu quero mostrar para vocês lá hoje na prática como é que faz esse negócio. Bom, galera, então o que é esse? Como que é calculado o VTC, né? Na verdade, ele é um Black-Scholes, né? Porque ele é a opção de dólar, né? Então você precisa do Black-Scholes para calcular ele. Só que como a gente está falando de câmbio, a gente introduz as variáveis de Garman na conta, que é nada mais nada menos que os juros do país da moeda contra os juros do país da moeda que a gente está operando conta. No caso, os juros do Brasil contra os juros dos Estados Unidos, tá? Basicamente é a taxa Selic, tá? Que eles colocam na conta do Brasil com a taxa de juros lá dos Estados Unidos, beleza? Então é assim que é calculado. A gente precisa calcular isso na mão? Não, a gente não precisa. Por quê? Ó, na minha tela aqui só tem o Superdom e uma janela de notícia. E a gente precisa só disso para poder operar o VTC. Por quê? A bolsa, ele dá pra gente o dólar travado e o delta. Eles já calculam isso e mandam pra gente. Tá? Quando? Às 10h15 da manhã. Naquele documento que eu falei para vocês lerem, vai ter lá tudo explicado, tudo direitinho. Então, a gente vai olhar aqui, ó, vou mostrar para vocês as notícias aqui, vamos lá. Vamos ver o VTC. Você digita VTC na notícia e vem aqui, ó, ele começa sempre 10h15 da manhã, tá? Tem dia que começa um pouquinho antes é muito difícil acontecer, mas depois, tá? Desse horário, beleza? Então o que acontece hoje, tá? Hoje, o que aconteceu? Ele começou a série da chamada pro call aí às 10h15 da manhã, aqui ó, que é o primeiro, né? Então o que ele fala aqui, ó? Call para a série VTC é o ativo, né? Que é o contrato que está sendo operado e o qual o 3750 aqui, né? Do strike 3750, né? Então, o primeiro que saiu aqui, você vê que ele sai vários, né? Então, o primeiro, ele é do strike 3750, né? 3750. Por que 3750? Porque ele é o strike mais próximo do preço que está sendo negociado no futuro, tá? Então, você vai sempre tomar como referência
O primeiro, ele tem, eu vou explicar ele ali um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Aqui o segundo, né? Ele tem sempre um valendo, né? E aí depois ele tem um passou. Né? Então o que acontece? Ele começa a valer e depois ele passa. Ele começa a valer e depois ele passa. Ele começa a valer e depois ele passa. Por que a gente está vendo dois aqui? Porque um é da fonte BMF e outro da Bovespa, tá? Vou colocar aqui, deixa eu colocar só para ficar mais fácil aqui. Menos coisa para ver. Vou colocar só o da BMF. Então vamos lá. Então, ele começa a valer o call das opções e aí depois ele passa, né? Aqui, ele começa a valer o call e depois ele passa. Então, o primeiro é do strike do 3.750, aí depois 3.825, tá? Não sei o que. Isso é coisa da própria bolsa, que eles vão calculando aí e mandam isso pra gente. Existe uma tabela que calcula isso aqui, tá? Eu não tenho essa tabela. E eu também não vou ficar calculando o Black and Scholes na mão, cara. Desculpa, mas isso é uma coisa que eu não vou fazer, não precisa, de verdade. Então vamos lá. O que acontece aqui? Quando a gente fala dólar travado, não é que o dólar está travado numa região. É que a trava do dólar foi no 3.750. Aqui. Beleza? 3.750. Essa é a trava do dólar. Então, presta atenção, toda vez que eu falar, ou que alguém que opera institucional falar que o dólar está travado no 3.750, não é porque o mercado está sem negociar ou porque o mercado está parado. É porque ali, naquele ponto, foi feita a trava, beleza? Com o delta de 0,5, certo? Então, o que acontece? O que é esse delta? Ele é o delta que os institucionais vão precisar travar as posições. Então eles têm até 0,50 para poder fazer essa trava. Aqui a gente tem um de 0,25, né? Aqui outro 0,25 e outro 0,10, né? O que é isso aqui? Então sai alguns deltas para alguns strikes, né? Então aqui ó, o strike do 3.825 ele saiu com delta de 25. A gente vai usar esse aqui? Não vai usar ele. Por quê? Porque é um strike que está muito longe. A gente vai usar o 3.750. Aqui que está o detalhe. Aonde que a gente vai operar isso? A gente vai operar ele no dólar futuro, que é o dólar que a gente opera, dólar FUT, né? Então vamos lá. Como que a gente calcula isso aqui? É muito simples, cara. É muito fácil. A primeira conta, tá? Você vai pegar o 3.750 e vai jogar mais 0,5% para mais ou para menos. Eu gosto de fazer na minha calculadora financeira, tá? Como que fica isso aqui na calculadora financeira? Bom, galera, então, o que a gente tem aqui? O dólar, ele tá travado no 3.750, então a gente tem essa linha aqui, certo? Vamos puxar o dia de hoje aqui. O que eu faço? A gente tem o 3.750 como referência. E aí a gente tem a nossa máxima que o mercado pode fazer no 68 e a mínima lá no 31, beleza? Então o que acontece aqui, tá? Eu vou pegar o exemplo de hoje aqui. O mercado abriu, bateu lá em cima, bateu 69, né? E depois ele veio caindo, pum, beleza. Aqui, ó, às 10h15 saiu o VTC e travou o dólar pra gente no 3.750, aqui ó, nesse ponto. O que acontece aqui, nesse caso? O que eu vou fazer aqui? O 3.750, ele acaba virando a minha referência do dia. Então, se ele ficar para baixo do 3.750, eu vou procurar uma venda. Se ele ficar para cima do 750, eu vou fazer uma compra, tá? Basicamente é isso, buscando o quê? Buscando os pontos para cima, o delta mais ou o delta menos, que seria lá em cima o 68 ou lá para baixo o 31. Então ficou acima do 750, a gente busca a compra. Ficou abaixo do 750, a gente busca a venda com esses dois pontos de alvo. Só que tem um detalhe aqui em tudo isso, tá? A gente tem o nosso VWAP, certo? Para que serve o VWAP? Basicamente para nada. Ele só mostra qual que é a média ponderada dos negócios do dia. Só que o que acontece? Em geral, 90% dos dias, o mercado tende a levar o VWAP pro VTC, pro dólar travado. Então o que acontece aqui? A hora que saiu o 3.750,
o VWAP estava aqui em cima no... Peraí, deixa eu pegar minha cruzinha aqui para não falar besteira. Aqui, ó. Tava ali no 57, né? Então, o que tem que acontecer aqui? O VWAP, ele, na maioria das vezes, ele tem que cair pro 3.750. O que aconteceu aqui? O VWAP, o mercado veio caindo, e eles vieram trazendo o VWAP aqui para baixo pro 51, né? Então, falta 2 pontos, na verdade, então, para o VWAP atingir o nosso 3.750. O que acontece quando ele faz isso? Cara, normalmente eu paro de operar. Para mim, o dólar morre quando ele faz isso. Eu paro de operar quando ele atinge o VWAP no VTC, tá? Aqui, nesse caso, ele não buscou o nosso delta lá embaixo, né? Ele tem até lá para poder buscar, né? Então, na verdade, ele ficou faltando bastante aí, cara. Faltou uns 10 pontos ainda para poder chegar lá aonde a gente calculou. Quer dizer, ele vai chegar lá? A gente não sabe, tá? Mas ele tem espaço para poder cair até aquele ponto. Beleza, o mercado foi lá, começou a cair, vamos supor que ele bateu lá no 31, né? Eu vou zerar mais ou menos ali no 33, 34, né? Esse é o trade que eu faço. O que acontece? Se o mercado... ele é aquele dia que não tem um drive muito bom, ou é aquele dia que o mercado está enroscado, ele não está tomando uma direção, o que acontece? Dá às vezes para você virar a mão nesse ponto, aqui embaixo, e pegar a volta dele até a VWAP. Então, se você de repente perdeu o trade, ou não quer entrar, ou não quer comprar, não quer vender aqui embaixo, está achando que está caro, aí o que você faz? Você espera ele chegar nesse ponto e entra ali até o VWAP, tá? Hoje foi um dia que, na hora que saiu o VTC, ele já tinha cumprido a máxima dele. Então, hoje é um dia que vai ser muito difícil esse mercado ganhar a máxima. Pode ser que ganhe? Pode, mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. A probabilidade do mercado buscar a região do 31 hoje é muito maior. Beleza, galera? Então, é o seguinte. Bom, galera, o VTC é basicamente isso. Ele é relativamente simples, ele é só isso daqui, tá? Mas não usem isso como um setup. Por quê? Porque vocês podem acabar quebrando a conta de vocês, tá? Aplica isso no cenário que vocês estão vendo. Então, se você está vendo que o mercado é para baixo e você já criou uma lógica operacional em cima disso, aplica nesse teu cenário. Faz essa análise olhando o mercado para o lado que vocês acham que o mercado vai, entendeu? De acordo com a análise de vocês, beleza? Cara... E galera, foi isso aqui que me fez ficar consistente de verdade e ficar mais ou menos aí 18 pregões positivos no mês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos, mostre isso aqui para os seus amigos, diz que é possível fazer isso, mostre essa visão para eles, entendeu? Para a gente poder parar de perder dinheiro e de ficar dando dinheiro para banco. Beleza, galera? Não se esquece de se inscrever e de dar um like aí se gostou, dá um dislike se não gostou, fala se você não gostou, deixa aí embaixo nos comentários o que você achou disso aqui, se você acha que faz sentido, o que não faz, e vamos criar uma discussão em cima disso daqui. Beleza, galera? Tamo junto e até o próximo! Para de perder dinheiro, pô!